Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja alcançando o seu coração nessa manhã. Manhã em que nós temos a oportunidade de aprendermos mais do Senhor, de crescermos mais no conhecimento acerca da palavra do nosso Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição 11. Nós estaremos estudando um pouco acerca da vitória do Cordeiro e da vitória daqueles que estarão com o Cordeiro, que guerrearão com o Cordeiro e que batalham dia a dia em nome do Cordeiro. Eu gostaria de fazer a leitura do nosso texto áureo nesse momento, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículo 14. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. O texto diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, que nos concede a maravilha de nós sabermos aquilo que Ele tem preparado para o final de todas as coisas. Como é bom nós termos a convicção de que estamos em uma guerra, de que estamos em um mundo com muitas aflições, com muitas dificuldades, mas que no final a vitória será nossa em nome de Jesus. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedindo a Deus também pela vida do nosso professor hoje, que será o pastor Álvaro Júnior. Oremos. Pai, mais uma vez, Deus, nós nos encontramos diante do Teu trono, diante do Teu altar de graça, Deus. E eu te peço, Senhor, por essa EBD, que possamos aprender mais de Ti, aprender mais da Tua palavra, Deus, que o Teu Santo Espírito testifique no nosso coração e que possamos, Deus, assimilar esse desejo de conhecer mais do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor já nos revelou, Senhor. Te agradeço pela palavra, te agradeço pela Bíblia, Deus, que chegou até nós e eu creio que é a Tua palavra, Senhor. E te peço nesse momento, Deus, direção na vida do pastor Álvaro Júnior, que ele de fato possa falar da parte do Senhor, que o Teu Santo Espírito use poderosamente, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vou quebrar um pouquinho um protocolo para agradecer. E eu acredito muito no poder da oração, eu acredito muito no corpo de Cristo, na família da fé. Eu creio que a maioria teve ciência que minha mãe precisou se submeter a uma cirurgia. E eu agradeço muito a você, meu irmão, a você, minha irmã, pelas orações. Ela fez a cirurgia, foi tudo para a honra e glória do Senhor. Ela está passando bem, apesar das dificuldades. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e cada irmã que orou. Agradeço profundamente. Meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado. Agora passo a palavra para o nosso querido pastor Álvaro Júnior. Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs da queridíssima Igreja Batista Sião. Que saudade, quanto tempo não tenho contato com vocês, vendo todo esse período de pandemia passar, e assim é uma alegria saber que nós podemos ter essa oportunidade de estar juntos aqui, mesmo virtualmente. Sabemos que o Espírito Santo, ele não tem limites e pode, então, mesmo em situações como essa, nos promover encontros maravilhosos, que talvez não fosse possível que acontecesse de outra forma, senão essa. E graças a Deus podemos estar juntos. Eu gostaria de agradecer ao pastor Walter pela confiança mais uma vez, ao meu queridíssimo Rafael, que entrou em contato comigo e me convidou. E uma das coisas ao pensar sobre o tema que nós vamos tratar hoje, foi um questionamento. Eu fiz um questionamento até que ponto o Rafael é meu amigo, né? Porque me propor um tema como esse, né? Ele realmente tem muita confiança, né?
ou talvez me superestime. Então eu me sinto, desde já, digo aos irmãos, uma certa dificuldade de tratar desse tema, mas me debrucei um pouco para poder trazer alguma coisa que fosse importante destes capítulos. Eu queria parabenizar também a igreja, vocês, por estarem nessa jornada estudando o Apocalipse, e como é importante que a igreja conheça mais sobre esse texto. Como vocês têm percebido ao longo dos estudos, o livro de Apocalipse ele tem um conteúdo com muitos símbolos, com muitas imagens, né? É um livro para quem gosta de visual, né? Então, desde o início, o Senhor vem falando através deste livro as suas grandes revelações daquilo que acontece na realidade espiritual. Enquanto nós estamos aqui na Terra, fazendo algumas coisas, vivendo a nossa vida, enquanto a história humana está percorrendo o seu trajeto, nos céus, algumas coisas também estão acontecendo simultaneamente. E Apocalipse é um livro que nos revela isso, que Deus, ele, ao mesmo tempo que as coisas aparentemente estão correndo à revelia da sua vontade, não é assim que acontece, muito pelo contrário, Deus tem o controle das coisas, Deus tem o controle da história. Então, ao passo que nós temos uma cruz vazia, nós temos um lugar que ficou uma lacuna na igreja, né? A não presença de Cristo, que depois envia o seu Espírito para que causasse consolação, para que trouxesse consolação por essa ausência nos corações, ao passo que há esta lacuna, esta cruz vazia, este ambiente vazio da presença física de Cristo. Nós precisamos entender que há no céu, há na glória um trono ocupado, um lugar de soberania que Cristo assume, inclusive tendo um nome exaltado, como diz Paulo aos Filipenses, acima de todo nome, e nessa condição então que Cristo está, de superioridade, nós precisamos entender que Ele rege a história, independente das circunstâncias que nos aconteçam. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, em todo momento Deus trabalha para que, embora as circunstâncias sejam adversas, sejam inclusive difíceis, maléficas em algumas circunstâncias, aparentemente, elas acabam redundando no nosso crescimento, no nosso aprendizado e no nosso consolo e no nosso conforto, porque no mundo há aflições para todas as pessoas. Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E da mesma forma, nós podemos vencê-lo também se tivermos então essa disposição, esse desejo de sermos então governados, direcionados por esse Deus que não deixa a história correr à revelia da sua vontade, muito pelo contrário. Ele governa, ele controla todas as coisas, embora haja uma cruz vazia, há um trono que está ocupado, um trono em que, através das ordens divinas, através dos direcionamentos divinos, as coisas acontecem segundo o beneplácito da vontade de Deus. Então, queridos, de posse disso, nós temos aqui, a partir do capítulo 17 de Apocalipse, o momento mais apoteótico, o momento da vitória, né? Em todas as batalhas nós temos, às vezes, altos e baixos, momentos difíceis, momentos em que simplesmente precisamos das informações sobre aquilo que está acontecendo. Ou seja, o livro de Apocalipse, em muitos momentos, como disse para vocês, está retratando nos céus aquilo que acontece na terra. Mas aqui nós passamos a ver o momento em que esta batalha, este momento de aflição, esse momento de angústia começa a ter a sua condição revertida, mudada, transformada. E nós temos, então, alguns personagens aqui. Eu vou tratar desses personagens,
Mas antes de tratar destes personagens, que o capítulo 17 começa a nos revelar, e que acabam fazendo parte desta apoteose, através da qual Cristo mostra-se como grande vencedor junto com a sua igreja, eu queria falar um pouco de um conceito, que é o conceito de idolatria. O conceito de idolatria, que é basicamente quando o nosso coração, quando o coração humano volta-se ou flerta com outras coisas que não Deus. Eu digo outras coisas porque algumas vezes podem ser divindades, algumas vezes podem ser coisas que estão na nossa vida e que tomam o lugar de Deus, se superiorizam, né, se colocam ou até se igualam à pessoa de Deus, que não pode ter outra coisa ou outra pessoa no seu lugar. A idolatria, então, é uma prática infeliz que muitas vezes o povo de Israel decaiu, né, neste pecado. E isto é muito abominável para Deus. Preste bem atenção. Este é um elemento muito fundamental para nós entendermos esse texto. A idolatria é algo absolutamente abominável para Deus. Deus não divide a sua glória, Deus não divide o seu lugar com absolutamente ninguém. Portanto, é necessário que Deus tenha o primeiro lugar, a primazia na sua vida. E eu queria que você então abrisse, antes de abrir nesse texto de Apocalipse, você fosse no livro do profeta Oséias, no Antigo Testamento, e nós vamos ler Oséias. Oséias fica antes do profeta Joel, e ele diz o seguinte, no capítulo 1, ele nos revela algo que é bastante interessante sobre a idolatria, que é uma chave para compreender aqui este capítulo 17 do Apocalipse. Diz assim, verso 3 do capítulo 1 de Oséias. Verso 2 do capítulo 1 de Oséias. Começo das palavras de Yahvé por intermédio de Oséias. Disse Yahvé, nosso Deus, a Oséias, vai tomar para ti uma mulher que se entrega à prostituição e filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu constantemente, afastando-se de Yahvé. Prestem bem atenção. Aqui há um paralelo, que é o paralelo entre o ato ou o pecado da idolatria e o ato de prostituir-se. Então, imagine que para Deus, o ato de substituí-lo por qualquer outra coisa é como o ato de uma mulher ou um marido adulterar. E não só adulterar, mas adulterar muitas vezes, de forma repetida, ao ponto, inclusive, de considerarmos uma prostituição. Não veja aqui prostituição só no sentido do que temos dentro da nossa sociedade, que é uma prostituição ligada à economia, né? Pessoas que vendem o seu corpo. Estão aqui simplesmente pessoas que preferem outras mulheres, outros homens ao seu marido, então, ou à sua mulher. Então, percebam, quando isso acontece, essa traição subreptícia, constante, isto é entendido por Deus da mesma forma que o ato de substituição, de idolatria que pode ser feito no coração da pessoa. Idolatria pode, olha, preste bem atenção, esta idolatria, que é uma prostituição para com Deus, pode ser até a preferência de uma pessoa que coloca o seu filho em uma posição muito elevada, coloca o seu pai, um familiar, um grande artista, figuras que de alguma maneira fazem um papel das pessoas sublimes, intocáveis, superiores, maravilhosas, que detêm algo especial para além da condição humana, né? Então, quando nós deusificamos, ou quando nós divinizamos alguma pessoa ou alguma coisa, podemos então
cometer este ato idolátrico, que é um pecado, e que para Deus é considerado como se fosse uma prostituição. E por que isso é considerado uma prostituição? Exatamente porque Deus nos considera, ou considera todos os seus filhos como um conjunto que é colocado no livro de Efésios como o seu corpo, e é colocado também no livro de Apocalipse como sua esposa, né? Então há bodas do cordeiro com a sua esposa. Então esta relação entre o esposo e uma esposa é a relação que Deus tem, né? E pense que esta esposa, esta noiva, está sendo preparada para encontrar-se com o seu noivo. Então, por isso ela se purifica, por isso ela se santifica. É assim que acontece conosco. À medida que estamos nos santificando, estamos nos purificando, estamos inclusive ajudando uns aos outros nesse processo de crescimento, desenvolvimento e purificação, estamos então nos preparando para nos encontrarmos com o nosso noivo, que será o nosso esposo, o Senhor nosso Deus. Então, se cometemos esse ato de idolatria, que pode ser direcionado a qualquer coisa ou pessoa, estaremos então traindo, nos prostituindo. E assim que Deus considerava o povo de Israel, é assim que Deus considera a sua igreja, ou seja, como uma possessão do ponto de vista do amor, né? Do ponto de vista da relação íntima e pessoal. É assim que Deus enxergava o povo de Israel, e assim que ele enxerga então a sua igreja. Então nós temos aqui no capítulo 17, revelada a figura de uma prostituta. E esta prostituta é alguém que vai corromper. Ela não é só alguém que promove, então, a prostituição por si só. Ela não comete somente o ato de prostituição, mas ela influencia outras pessoas também a cometerem o ato de prostituição. Então, você tem aqui que ela, neste capítulo, passa a ser julgada pelos seus atos. As consequências desta idolatria, ou as consequências dessa prostituição, vão recair sobre ela, deste capítulo. E o juízo de Deus, então, chegará sobre ela. Tá? Então, nós temos já desenvolvida, e claramente nós temos uma perspectiva histórica que é pouco aceita hoje na interpretação do Apocalipse, ou seja, de que cada circunstância do Apocalipse seria desenvolvida no processo histórico que nós estamos passando aí nesses 2 milênios e mais um pouco de história. E há a perspectiva mais simbólica, que nos fala a todo tempo, né? Então, assim, por exemplo, eu estou utilizando aqui o símbolo da idolatria para falar, para pensarmos no que hoje isto pode significar para nós também. Então, essa é uma perspectiva simbólica do livro. E tem uma perspectiva que também diz respeito à época, ao momento, que trata da apocalíptica, desta linguagem, como uma espécie de linguagem codificada para a sua época. Então nós temos que o Apocalipse, ele desenvolve uma linguagem, inclusive, para que o opressor, que ali no momento é Roma, lembre-se, você já deve ter visto isso, que está isolado na ilha de Patmos. João, estando isolado na ilha de Patmos, então ele está ali como o preso na época da ditadura militar no Brasil, por exemplo. E você lembra que o Chico Buarque escreveu uma música chamada Cálice. E aparentemente era uma música religiosa, mas ele estava falando sobre calar-se, ele estava falando sobre o que a ditadura naquele momento estava fazendo, né? Que era exatamente cercear a liberdade de expressão, principalmente dos seus artistas. Então ele
fala, aparta de mim este cálice, Pai. Está usando o texto bíblico para fazer uma referência daquilo que estava na sua época, e então passa na censura militar para exatamente não haver maiores consequências, ele não ser preso, mas o público compreender a respeito daquilo que ele estava falando. Então é algo mais ou menos assim. João está utilizando a apocalíptica, essa linguagem que é muito específica dos períodos de exílio. Você percebe que aparece a apocalíptica em Ezequiel, aparece a apocalíptica em Daniel. São livros que aparecem exatamente no período, são uma linguagem que tem muito a ver com o período de exílio. E nesse momento, então, nós temos aqui alguns desses símbolos que têm paralelos na história. Então, quem é essa prostituta? Quem é essa figura que, ao passo que ela comete idolatria, ela também estimula, ela também incentiva, não aqui a questão da idolatria, de toda espécie de imoralidades, senão o próprio império, ou a própria ideologia imperial romana. Naquele período, então, aqueles imperadores que se seguiam, um mais louco do que outro, né? Mas que, aqui em especial, instituíram o culto ao imperador. Então, eles, em vez de, além de serem homens loucos, que se tornaram superpoderosos, Roma inicialmente pensava em compor uma sociedade com homens nobres, né? O Senado romano tinha uma ideologia bastante, assim, como eu diria, assim, um pouco para o povo, né? Pensando nas coisas do povo e nas necessidades, e no crescimento também, no desenvolvimento da cultura, da intelectualidade, queria dominar o mundo para torná-lo mais moderno também, mais tecnológico, né? Os romanos tinham obras de alta tecnologia, e ao longo do tempo este império foi, ou esta grande ideia que passava na ideologia romana foi se tornando em algo totalitário, né? E eles passaram a se tornar homens muito poderosos, né? Começa isso com Júlio César, e depois com outros que se seguiram, alguns deles muito loucos, como por exemplo Calígula, né? Um homem absolutamente perturbado, que fez atrocidades contra cristãos. Então, homens como esses, eles eram então cada vez mais absolutizados e tornavam-se então muito poderosos, até que se estabeleceu o culto ao imperador. E nesse momento então há essa idolatria, né? E isso é estimulado, não só estimulado, como é então obrigatorizado em alguns lugares. E é estabelecida, são estabelecidas diversas instâncias, diversos lugares onde esse culto era prestado, né? Até haver a obrigatoriedade. Então nós temos um momento em que alguns cristãos tiveram que ceder a isto. E todo o império, a maioria daqueles que não tinham uma força no seu âmbito religioso, na sua crença, muitos tiveram, então, se renderam a esse culto ao imperador. O que isso também significa para nós hoje? Perceba que, assim, são muitas coisas. O próprio sistema, que a gente chama de Aion, do mundo, ele nos leva a abandonar algumas vezes aquilo que nós acreditamos pela priorização desse sistema, né? E aqui é o que há de representativo do sistema do mundo, ou seja, essa prostituta, esse sistema que operava sob a égide, sob o controle de Roma, nada mais é que o símbolo de todos os poderes que nos ocupam demais. É aquele mesmo espírito que levou o faraó, né, a colocar menos palha nos tijolos para que o povo trabalhasse mais. Nós vivemos esse tempo em que os comércios, nós vamos ver aqui, por exemplo, chega no capítulo 19, ele começa a denunciar os comércios, os excessos de trabalho. As pessoas viviam para o seu trabalho, viviam para suas navegações, aqueles que eram navegadores, para suas vendas, aqueles que eram vendedores. Então nós temos essa imagem muito clara de um reino,
né? Um governo em que a ideia é gerar aqueles que são seus súditos mais ocupações do que eles precisariam, e a vida ficar restrita ao serviço para que este sistema funcione, e funcione cada vez melhor, e funcione cada vez com mais eficiência, e funcione cada vez mais rápido. Você consegue ver alguma semelhança ao que nós vemos nos dias de hoje? Mas é exatamente isso, né? Eu quero chamar a sua atenção que Roma era muito mais imoral, era muito mais sagaz do que muitos ambientes que nós vemos hoje. Então, assim, quando nós falamos que precisamos fazer um processo de adaptação da Escritura à nossa época, precisamos levar em consideração que a época em que a Escritura se desenvolve, a época que os fatos da Escritura, o pano de fundo da Escritura se desenvolvem, muitas vezes é mais perversa, complexa do que a que nós vivemos. Então, assim, ao passo que nós não temos algumas respostas hoje para, por exemplo, será que Jesus teria um Facebook? Como é que seria o perfil de Cristo no Instagram? A gente fica pensando, a gente sabe que dificilmente nós encontramos respostas muito pouco especulativas para essas questões. Para as questões mais íntimas do ser humano, nós temos, inclusive, ambientes mais difíceis do que o que nós temos hoje. Por exemplo, Roma era um lugar onde a homossexualidade, onde a prática de trocas de casais, eu estou aqui pensando nas questões mais imorais possíveis, né? Onde não havia necessariamente consideração de matrimônio, as coisas eram muito livres, entre aspas. Então, veja só, nós temos um ambiente em que havia uma desordem moral quase que absoluta dentro desse ambiente, né? Nos sentidos de família, né? Nesses sentidos. E havia também alguns costumes, algumas coisas que faziam direta oposição às coisas de Deus, né? Então a gente não precisa atualizar tanto, né, a Escritura nesse aspecto. O importante é nós compreendermos que desde sempre a natureza humana foi assim, e por isso que a Bíblia ela ainda hoje nos fala, porque ela já trabalhou muito da complexidade que tem a ver com as perspectivas mais íntimas do ser humano e que são importantes para a humanidade. Então vejamos, nós temos aqui então a prostituta e aparece então no verso de número 3 uma visão que João tem, que ele me transportou então espírito ao deserto, isso anjo, onde viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Bom, então a gente tem aqui a besta e temos a mulher que está sentada em cima da besta, e então a besta tinha títulos em cima dela, com 7 cabeças e 10 chifres. Bom, toda essa simbologia, esses personagens que aparecem aqui, são descritos no próprio capítulo como algo que está ali presente. E nós podemos ver isso no último versículo do capítulo 17. Pois Deus lhes pôs no coração realizar seu desígnio, entregar sua beleza à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. A mulher que viste, presta atenção, verso 18, melhor dizendo aqui, a mulher que viste, enfim, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, temos a prostituta, que representa esse sistema, temos a mulher, que é a cidade, né, na qual todos os reis da terra, através da qual todos os reis da terra estão sendo dominados, né? Através da qual. Então, esta mulher, Roma era a cidade naquele momento, então vejam que é uma coisa bem clara. E possivelmente essa besta é o imperador Nero. Para vocês terem ideia, o imperador Nero foi quem ordenou a execução do apóstolo Paulo. O imperador Nero pôs fogo em Roma
e pôs a culpa deste incêndio que ele fez nesta cidade, que é esta mulher, que está assentada em cima dele, né, dentro desse texto, pôs fogo em Roma e pôs a culpa em quem? Nos cristãos. Veja que coisa horrorosa, que coisa terrível, né? Então, assim, o nível de disfarçatez, de dissimulação. Olha, os romanos, eles eram muito parecidos com alguns políticos, né, com alguns governantes que nós vemos hoje, né? Ele dizia que acusava outras pessoas daquilo que ele mesmo fez, né? Então, se tinha essa audácia, então todas as coisas, é importante vocês perceberem isso, que todas as astúcias, toda a sagacidade humana já está expressada desde muito antes. E nós vemos então que isso está claro, a Escritura nos revela isso, e de fato o que acontece é que essa sagacidade permanece hoje, nós vemos em outras circunstâncias, e acontece ali com Nero, né, que ele utiliza desta mentira, né, desta calúnia, para perseguir mais pesadamente os cristãos, que então ficam alvoroçados com isso. Muitas mortes, muita perseguição, como eu disse a vocês, a decapitação do apóstolo Paulo e outras coisas, o exílio do apóstolo João. Então, nós temos, queridos, símbolos que parecem ser muito claros, mas preste atenção. Este verso, este texto, ele não é sobre o fracasso ou o problema que aparentemente aparece. Os cristãos estão sendo ali perseguidos, estão sendo angustiados. O mundo das aflições está cada vez mais perto, como muitas vezes pode estar perto de mim, perto de você, as angústias, as aflições. Mas, então, o que é que Deus nos mostra aqui nesse texto? Que o Senhor Deus tem uma vitória para os crentes dessa situação. Não vai ficar assim, Deus não vai deixar barato, porque há um trono ocupado, há uma cruz vazia, mas há um trono que está ocupado. E ele é o Senhor da história, não é nenhum dos Césares, não é o Nero, não é a besta, não é ninguém que possa dominar. Né? Aqui o símbolo dos chifres falam dos reis vassalos, né? Dos reis que estão abaixo do imperador, né? Que havia naquela época. Então nós temos toda essa simbologia para deixar muito claro que Deus, ele nessas circunstâncias mais difíceis, de mais profunda perseguição, ele continua agindo, ele continua sendo o rei da história, o Senhor de todas as coisas. Então também, aqui o que diz, né, para deixar claro para vocês, se vocês pegarem aqui o verso 10, fim do verso 9, diz assim: são também 7 reis, dos quais 5 já caíram, e um existe, o outro ainda não veio, mas quando vier deverá permanecer por pouco tempo, a besta que existia não existe mais. E aqui fala destes reis vassalos, dessas circunstâncias de disparate dentro deste ambiente, e também o fato de que haverá um juízo sobre este que persegue o povo de Deus, né? Então, os 10 chifres aqui que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, ou seja, como eu falei para vocês, reis vassalos. Estes, porém, receberão autoridade como reis e tal. Aí o que acontece? Nós temos então o capítulo 18, que depois desse retrato vai nos mostrar a glória de Deus, vai nos mostrar a vitória de Deus sobre tudo isso, né? Então o anjo anuncia a queda da Babilônia. E o que é a Babilônia? Essa mesma prostituta, este mesmo sentimento, esta mesma coisa que oprime, né? E que faz exatamente com que os santos eles fiquem, a situação deles em servir a Deus seja difícil, torna-se difícil, torna-se complicado cada vez mais servir a Deus. E aqui, então, temos esta vitória que começa com a Babilônia caindo. Então diz assim, capítulo 18, ele, o anjo, gritou com voz poderosa, verso 2, caiu Babilônia, a grande tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, porque embriagou as nações
com o vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, os mercadores, é o que eu falei para vocês, se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. Sai dela, ó povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados. Então, Deus se lembrou das suas iniquidades. Verso 6 aqui. E tanto que ela, verso 7, concedia em glória e luxo, devolvei-lhe em tormento e luto. Então a gente tem aqui a perspectiva de tormento, de juízo, né? Então nós temos aqui, minha gente, olha, nesse momento, nós temos algo que é importante você perceber aqui, nesses 3 capítulos, é que há uma evocação da profecia. Quando eu comecei a falar com vocês sobre Oséias, todo o capítulo 17, 18 e 19 de Apocalipse, esses 3 capítulos, eles vão fazer referências constantes a textos proféticos, né? E vai tornar o texto aqui, ele para de ser um pouco apocalíptico, um pouco simbólico, e passa a ser profético. Preste bem atenção que isso é importante. Enquanto o verso 17 ele é apocalíptico, ou seja, ele se utiliza de símbolos para retratar as coisas, aqui para proclamar a vitória do Messias, a vitória do Cristo, né, que vem num cavalo branco, né, vem com o manto tinto de sangue. Então, essa imagem que vai aqui ser a grande apoteose lá no Apocalipse 19, ela começa a ser delineada aqui com um aspecto profético. Então você vai ver muita similaridade com os textos proféticos e não tanto com a apocalíptica. Tá? Então nós vemos aqui, começa as lamentações sobre a Babilônia, né? Nós temos lamentos, que são coisas muito ligadas à questão dos profetas. Verso 9, então os reis da terra que se prostituíram com ela e compartilharam seu luxo, chorarão. Lembra aqui dos sacerdotes que choravam lá em Joel, né? Esses lamentos que passam, aqueles que passam os flagelos exatamente de Deus, né? As pessoas que terão então a consequência dos seus pecados, das suas agruras, né? Das coisas que ferem a santidade de Deus. Então essas pessoas sofrem lamentos, dizem ais. Olha só o que tem aqui o verso 10. Ai, ai, ó grande cidade, ó Babilônia. Ai também é uma partícula que aparece muito nas profecias, né? Você tem no livro de Isaías, você tem no livro de Zacarias também alguns ais, que são exatamente aquela espécie de coitado de você, porque você praticou tanta iniquidade, você não sabe o que lhe espera, né? E aqui nós temos então o aspecto profético aparecendo de forma muito poderosa aqui. E Deus começa a falar da condenação. E aqui, minha gente, é que o aspecto futurístico pode ser também compreendido, né? Ao passo que eu falei para vocês que nós temos muito aspecto simbólico, ou seja, de figuras que nos retratam as coisas do Apocalipse, nós temos também dentro do Apocalipse um aspecto futurístico, isso é inegável, porque, afinal de contas, não houve naquele momento um juízo. Nero não foi julgado, não acabou a situação, né, de angústia, de aflição. Mas aqui uma promessa para que se entenda que Deus, esse Deus soberano, sob qualquer aspecto da história em que alguém se impuser acima de Deus, em que alguém se colocar como super poderoso ou super majestoso ou acima de Deus, e que inclusive perseguir cristãos por conta das suas ideologias, pode crer que Deus entrará com juízo. Pode crer que Deus trará consolo àqueles que são perseguidos nas aflições deste mundo e trará juízo também contra aqueles que estiverem perseguindo estes que são do Senhor, né? Então ele fala aqui no verso 11, os mercadores da terra também choram. Você vai ver aqui no verso 17 agora, do capítulo 18,
numa só hora tanta riqueza foi reduzida a nada, todos os pilotos e navegadores, então a gente está falando exatamente dos mercadores, que transportavam inclusive suas mercadorias via os mares, né? Está falando possivelmente dali da região do mar Mediterrâneo, onde havia muitas navegações que aconteciam naquela região, que era toda dominada pelo Império Romano. Então, assim, o que está dizendo a palavra? De forma a nos falar em qualquer instante que qualquer sistema que esteja trabalhando excessivamente assim, a mente e o coração das pessoas para se afastarem de Deus por causa do trabalho, assim como o faraó fez lá com os escravos, ou seja, escravizou mais profundamente, porque fazia trabalhar além do necessário. Então, cada vez que isso acontece na história, isso é desagradável a Deus e passivo de juízo divino, né? Então, verso 21 proclama o juízo, que Deus levanta uma pedra com uma grande mó e atirando ao mar, dizendo, com tal ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. Né? Alguns dizem que essa é a profecia da própria queda do Império Romano, né? Mas isso acontece muito tempo depois, então isso nos leva a crer que a palavra profética ela está se encaminhando para algo muito ligado às intenções, às perspectivas do coração humano, né, quando eles se inclinam dessa maneira. Por fim, nós temos o capítulo 19. Né? E nós vemos aqui que no capítulo 19 a gente tem esse fim desta saga aqui, né, de profecias, melhor dizendo, desse conjunto profético, né, e que aqui nós temos os céus dizendo com todas as letras que agora esta soberania tornar-se-á algo concretizado, na terra, na vida dos homens. Essa já é a proclamação aqui profética do reino de Deus se estabelecendo contra esse sistema. Então veja que é um sistema divino antissistema do mundo, que vai então se estabelecer aqui de forma apoteótica maravilhosa. Nós temos então o capítulo 19 nos dizendo assim: os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram então diante do Deus que está sentado no trono. Então depois que ele faz todo o juízo sobre esse sistema, sobre esta forma humana, né, de fazer as coisas de forma idolátrica, de forma antidivina, antideus, anticristã, então a sabedoria, né, os anciãos, os seres viventes, os céus e as autoridades celestes rendem glórias a Deus pelos seus feitos julgadores poderosos. Né? A partir daí você tem então Deus apontando claramente o dedo, olha, eu estou agindo, eu sou soberano. Isso trazia consolo para aqueles irmãos naquela época, que estavam vivendo em profunda perseguição, e traz também vida para nós hoje, que queremos viver de forma reta diante de Deus. Então, o que acontece? Os anjos de Deus, os seres celestiais que representam sabedoria, glória, poder, dizem a Deus que ele deve receber essa glória em forma de prostração, de reconhecimento que de fato é Deus quem determina todas as coisas e que é o Senhor da história. E aí nós temos mais à frente, olha só, verso de número 10, cai então a seus pés para adorá-lo. Olha só, preste atenção, o anjo que está ali com João, que proclama todas essas coisas, neste momento que ele proclama essas coisas, João toma uma atitude de cair aos pés do anjo. Eu falei cai, mas é cair. Caí então aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faças, sou servo como tu e como teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. É a Deus que deves adorar. Aqui então é a revelação de que nem ao imperador, nem a um santo que você faz de pedra, de pau, nem semelhança do que há no céu, nem no que há na terra, nem tampouco
Se você acredita que alguma hoste celestial, um anjo, alguém poderoso merece adoração, não merece. Aqui é o ato claro de que só este Deus que é Senhor da história é que deve ser adorado. Só a Ele devemos dar culto. Então, não há idolatria tendenciosa. Olha só, minha gente, vocês conhecem muito bem aquele texto no qual, lá em Israel, ou lá no deserto, né, o povo de Israel, enquanto estava caminhando no deserto, para livrar-se das picadas daquelas serpentes ardentes que matavam muitos dos israelitas, o Senhor, então, Deus, ele determinou que se construísse num mastro uma serpente de bronze. E inicialmente as pessoas começaram a serem curadas e glorificaram a Deus, mas depois começaram a querer glorificar a serpente. E assim que muitas vezes acontece, né? Nós vemos uma pessoa que tem dom de curar, nós nos aproximamos dela, glorificamos a Deus porque deu isso, mas muita gente começa a adorar o sujeito. Começa a ir onde o sujeito está, porque acha que a cura está no sujeito, não em Deus. Então, é dessa forma que muitas vezes a idolatria nossa de cada dia desonra o nosso Deus, desonra o nosso Pai. Então, é o cuidado que deve se ter e que está aqui expresso no final do capítulo 19, que então aqui começa a relatar a vitória do Cordeiro de Deus, e tem uma descrição fantástica, né? Isso aqui trata-se dos últimos tempos, trata de fato do momento em que Jesus vem como vencedor, né? E João aqui faz a alusão ao seu evangelho, que já revela Cristo como ser eterno, né? Ao lado de Deus, e aqui ele vem como alguém guerreiro que destrói então todo esse sistema através exatamente da espada, que é a palavra de Deus, do seu senhorio. Então veja como está descrita essa parte final aqui, verso 11. Vi então o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Olha que coisa linda. Ele julga e combate com justiça, seus olhos são chama de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas. E traz escrito, diademas são pedras preciosas e eram os reis que os utilizavam. Seus olhos são chama de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas. E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue. Né? São sangue exatamente dos inimigos. E o nome, como é chamado, é Verbo de Deus. E aqui João faz a alusão ao seu evangelho, em que ele começa dizendo, no princípio era o Verbo. Então aqui revela então que o eterno Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas foram feitas, porque ele é a palavra de Deus, revela-se aqui como o grande vencedor, que um dia colocará o inimigo por estrado dos seus pés. Meus queridos, algo que nós precisamos compreender, por fim, é que o nosso Deus é um Deus que está no controle da história. Aquilo que você está vivendo hoje, aquilo que há de mais complicado que talvez esteja sendo na sua vida, com você, com o familiar, com um amigo, o mundo é um mundo realmente de dificuldades e aflições, mas há um trono que está ocupado. Embora a cruz esteja vazia, há um trono que está ocupado e nele está sentado o Cordeiro de Deus, que dirige a nossa vida, que dirige a história. E assim como os cristãos que estavam perseguidos, que estavam com dificuldade de terem esperança, expectativa, e que estavam esperando também a volta de Cristo iminente, eu quero animar você, eu quero que o seu coração crie também esta esperança, na certeza de que, enquanto as coisas estão acontecendo na terra, há um movimento poderoso nos céus de um Deus soberano ao nosso favor, conspirando, né, com as coisas da vida para que as coisas redundem no nosso bem. Que Deus abençoe então a sua casa, que Deus abençoe a sua família, uma alegria muito grande estar com você e que Deus continue também abençoando esta igreja maravilhosa todos os dias em que ela estiver na terra. Um grande beijo para cada um de vocês. Deus abençoe.
Como é bom aprendermos da palavra do nosso Deus, como é bom nos achegarmos à Bíblia, como é bom conhecermos mais do texto sagrado. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Álvaro Júnior, da sua família, que de fato ele continue visitando seus familiares e que ele sempre se dedique mais e mais ao conhecimento do Senhor. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos prepare para o culto de logo mais, para que possamos ter a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Pai, mais uma vez, Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, te agradeço por todas as tuas maravilhas, te agradeço, Deus, por nós termos a oportunidade de estarmos juntos estudando a tua palavra, mesmo com distanciamento social, mesmo em um período tão difícil, Deus. Pai, eu te louvo pela vida do pastor Álvaro Júnior, continua abençoando, acrescentando, guardando, livrando do mal, Deus. E te peço, Senhor, que neste momento os nossos corações estejam quebrantados para ouvirmos mais da tua palavra, para cantarmos louvores ao Senhor e para sermos edificados, porque o teu Espírito Santo fala aos corações. Obrigado por essa escola bíblica. Continua nos fortalecendo, continua nos motivando para que possamos sempre fazer o melhor para o nosso Deus. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor continue falando, testificando no nosso culto e até a próxima oportunidade. Um forte abraço.